Paz de Alcha para os amados. Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma transmissão, porque quando a gente adquire o conhecimento, amado, a gente não pode guardar aquele conhecimento só para nós, né? Nós temos que compartilhar com os amados. E nesta noite eu quero falar algo aqui, como eu já tenho em alguns vídeos falado, talvez vai escandalizar alguns, mas contra a verdade, amados, não tem como uma pessoa contra-argumentar, porque está ali na palavra, né? Está ali na palavra. Então a gente não tem como reclamar se alguma pessoa está te mostrando algo que está dentro da Bíblia. Mas o que acontece, amado? A religiosidade às vezes impede das pessoas enxergar as verdades que está diante dos seus olhos. A religiosidade. E nós sabemos que quem criou a religião foi Constantino ali no Concílio de Nicéia, né? Em 325 depois de Alcha. Então, amados, a religião às vezes atrapalha as pessoas até pesquisar em outras fontes, pesquisar em outros livros. A pessoa parece que fica bitolada e só fica presa naquela visão, o que as pessoas passam para ela. Ela come sem questionar, porque a religião faz isso, tipo que põe um cabresto na pessoa, impedindo a pessoa de olhar para os lados, né? E nós precisamos, amados, pesquisar, e o Pai Celestial vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque às vezes nós ficamos presos ali só naquela linha de pensamento que alguém está passando para nós, e a gente tem aquilo como certo. Por exemplo, pega uma criança, bota ela no jardim de infância e começa a professora ali a ensinar para ela de que 2 mais 2 é 5, e ela cresce sendo doutrinada de que mais 2 é 5, e vai depois que ela já está adulta, alguém falar para ela que 2 mais 2 é 4 para ver se ela vai aceitar. Não vai, sabe por quê? Porque ela foi doutrinada naquilo ali desde pequeno, né? E isso é algo que eu quero estar conversando com os amados nesta hora, a respeito de coisas novas que eu tenho aprendido, a respeito de adoração ao Filho do Eterno, que isso está dentro da Bíblia, que a gente não deve fazer isso, mas muita liderança ensina que deve. Muitas das vezes nós o adorávamos, porque agora eu tenho outro entendimento, mas tem muitos crentes que estão na religiosidade, nem sequer para pensar. Ora, o primeiro tópico, Yahshua, que vocês chamam de Jesus, que eu não quero pronunciar esse nome que é pagão, Yahshua, certa vez estava sendo interrogado pelos fariseus, e perguntam para ele: Salvador, qual é o maior mandamento? E ele diz: ouve, ó Israel, Yahweh é um. Na tentação do deserto, ele fala para Satanás: vá-te, Satanás, ao Senhor teu Yahweh adorarás, e só a ele prestarás culto. Então, meu amado, o único que tem que ser adorado é o Pai Celestial. Por quê? Porque Yahshua foi gerado e criado. Há pessoas que fazem uma confusão tão grande, que uma hora diz que Yahshua é filho, outra hora diz que ele é o próprio Deus encarnado, porque ficam baseados naquele evangelho ali de João, que foi muitos redatores que escreveram. Você pode ver que ele é contraditório dos outros 3 evangelhos, né? Então, muitas das vezes, é uma confusão tão grande na mente dos crentes, que uma hora eles chamam Jesus de Deus, Pai, uma hora eles chamam Jesus de Filho. É uma confusão tão grande que
que tem na mente das pessoas, que eles não sabem distinguir quem é pai e quem é o filho, quem é que tem que ser adorado. Poxa, se o próprio Yahshua nos ensinou que só um que tem que ser adorado, por que que a gente vai adorar a Yahshua? O filho, como diz em Apocalipse, se não me engano, capítulo 5, Yahshua ele tem que ser reverenciado, Yahshua ele tem que ser louvado, honrado, glorificado, mas adorado não, né? Muitas das vezes nós erramos porque nós não pesquisamos. Essa versão da Bíblia, João Ferreira de Almeida, todas as vezes que você vê que as pessoas vinham, prostravam e adoravam, não é nada disso. Prostravam e reverenciavam. Betseba se prostrou diante do rei do rei Davi. Isso não quer dizer que ela estava adorando, né? A palavra prostravam, reverenciavam, mas adorar não, porque o próprio Salvador, ele ensinou que só um que tem que ser adorado, e esse é Yahweh, é o Pai. Hoje em dia as pessoas fazem uma confusão tão grande que ela começa orando ao Pai em nome, orando a Jesus, né? Vou botar assim, porque na verdade o nome dele não é esse, orando a Jesus, e terminam orando a Jesus. Não, nós oramos ao Pai em nome de Yahshua. Mas as pessoas fazem uma confusão tão grande que tiraram o Pai do trono e agora só adoram o Filho, que não é para ser adorado. Se nem Yahshua, que é filho, é para ser adorado, quanto mais Ieso, que é o ídolo da Igreja Católica, amado. Ô, meu amado, enquanto eu estou falando aqui, não crie uma fortaleza na tua mente ao ponto de nem sequer ir pesquisar. Porque às vezes, quando a gente está falando, alguém está falando, o outro logo daqui já começa a rebater, mas não se dá o trabalho de pesquisar, de ir a fundo para ver se realmente o que aquela pessoa está falando tem fundamento, né? Então, eu vou estar lendo aqui, normalmente agora eu estou fazendo algumas transmissões gravando com o celular, mas a minha mão fica um pouco trêmula, que eu gosto de mostrar para os irmãos as referências bíblicas, mas devido a minha mão ficar trêmula e às vezes o foco não fica bem legal, eu gostaria que você participasse conosco, pegasse a palavra do Pai Celestial e abrisse em primeira referência em Provérbios capítulo 8. Pega aí a tua Bíblia e abre comigo em Provérbios capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos salteados para não ficar muito extenso. Provérbios 8, que diz assim o título: a eternidade da sabedoria. Aqui é quando Yahweh está criando tudo junto com o seu filho, tá? Diz aqui versículo 22. O Yahweh me possuía no início da sua obra, antes da sua obra mais antiga. Olha como que começa este primeiro versículo de Provérbios 8, 22. Ele me possuía no início da sua obra, né? Algumas versões ele me criou, né? A de Jerusalém. Essa daqui é Almeida, porque eu ainda não tive condições de comprar acredite você ou não, uma Bíblia de Jerusalém. Né? Vamos lá. O Yahweh me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. Ainda antes de haver fonte carregada de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiro, eu nasci. Isso aqui é Yahshua que está falando, tá? Vamos lá. Do versículo 26, diz assim: ainda ele não tinha feito a terra, nem a amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, estava eu. E Yahshua estava junto, o filho estava junto com o pai quando o pai estava criando. Aí estava eu,
quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Versículo, deixa eu ler aqui, vou ver aqui qual que eu anotei. O 27 e agora o 30, diz assim: então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua delícia, folgando perante ele em todo tempo, em todo tempo. Aqui é como se fosse assim, até nos dias de hoje, o pai está trabalhando e o filho está ali junto com o pai aprendendo, né? E ele está dizendo aqui que ele era o arquiteto de Iau, ele estava junto com Iau na criação das coisas, de céus e terra, antes de haver abismo. Mas como diz aqui no 24, diz assim: antes de haver abismo, eu nasci. Agora eu te pergunto, o pai nasceu de alguma coisa? Mas Iauxa nasceu, não estou falando de Maria e José não, tá? Daqui a pouco eu vou chegar. Ele foi gerado e criado. Nós vamos ver aqui, está dizendo, antes de haver céus, estrela, mar, tudo isso, Iauxa, ele foi criado, tá? Ele foi criado. Eu vou te mostrar aqui dentro da Bíblia coisas que às vezes, amados, passam desapercebido aos nossos olhos, que muitas das vezes nós não fazemos como aqueles crentes de Bereia, que quando o apóstolo Shaul pregava, eles iam conferir. Os crentes, hoje em dia, recebem uma referência, eles não vão conferir, eles não vão pesquisar, eles têm aquilo como verdade. Se alguém fala alguma coisa, ele até debate tudo, mas não te dá o trabalho de ir pesquisar, como eu estou mandando você pesquisar, ver aqui agora em Provérbios capítulo 8. Vamos lá, eu vou estar lendo mais referência para os amados. Eu quero ver agora, eu quero abrir para os amados em Colossenses, tá? Abre a tua Bíblia aí e acompanha conosco. Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 1. Abre aí comigo aí. Olha o que diz em Colossenses. Talvez se diga assim, mas o irmão Arlindo já vem de novo falando a bobagem. Não, amados, eu não estou falando bobagem não, meus olhos foram abertos. Colossenses 1, do versículo 15 em diante, diz assim: este é a imagem do Iau invisível. Iauxa, por quê? Iau, o pai, veio e encheu ele de toda a plenitude, de toda a glória, né? E ele está tipo que sendo a imagem do Iau, do Pai invisível na terra. Vamos lá. Esta é a imagem do Iau invisível. O primogênito. O que é primogênito? O primogênito de toda a criação. Primogênito é primeiro. Iauxa foi criado primeiro de que céus, terra, mar, tudo isso, anjos. Antes de tudo, Iauxa foi criado. Olha, preste atenção. O apóstolo Shaul está dizendo em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Iau invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por ele, tudo foi criado por meio dele e para ele. O pai, você viu lá em Provérbios, o pai criava tudo por através de Iauxa. E diz aqui que tudo foi criado para ele, por intermédio dele e para ele. Iauxa não é o criador. Iauxa, ele é o instrumento, se você ler, se eu não me engano, em Êxodo capítulo 7. Você pode ver, se eu não me engano, em Êxodo capítulo 7, quando Macha, que é o nome dele é esse, Moisés, vai no Egito, o Iau fala para Macha, olha, você vai lá no Egito porque você será como um Deus, está lá com letra maiúscula, diante de Faraó. Por quê? Porque ali
Macha, Moisés, seria o porta-voz da vontade de Yahweh. Tudo que Yahweh quisesse falar, ia falar através de Macha, de Moisés. Está lá um Deus com letra maiúscula, se eu não me engano, em Êxodo capítulo 7. Então, meus amados, tudo foi criado através de Yahusha e para ele, mas ele mesmo em si não é o Criador. O Pai criava através dele. Preste bem atenção, meu amado. Você já viu em Provérbio que ele também foi criado. Está vendo em Colossenses que ele é o primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Foi o primeiro. Foi o primeiro de tudo que Yahweh criou, foi Yahusha, o seu filho. Vamos lá. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tivesse a primazia. Olha, porque aprove a Yahweh, o Pai, aprove a Yahweh que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, o Pai veio e colocou em Yahusha toda a plenitude. Por isso que quando chega no Velho Testamento, algumas passagens do Velho Testamento, você pode ver em Juízes, quando Yahusha, está ali o anjo de Yahweh com letra maiúscula, se apresenta lá para Manoá, o pai de Sansão, Manoá faz uma confusão achando que é o próprio Criador que se apresenta para ele e quer oferecer sacrifício, mas Yahusha fala assim: não, se você tem que oferecer algum sacrifício, ofereça a Yahweh. Se você tem que adorar, adore a Yahweh. Oh, meus amados, porque o filho sabe que ele é criado, que ele é criatura, meus amados. E ele está dizendo aqui, né? Mas aí muitas pessoas fazem essa confusão, porque o Pai colocou sobre Yahusha toda a plenitude, toda a glória, todo o resplendor, mas ele em si não é o Criador. Ele não é o Criador. Amém, amados? Deixa eu ler outra passagem aqui para os amados. Eu estou querendo mais ler e mostrar para você que Yahusha, ele não pode ser adorado. Os evangélicos fazem uma confusão tão grande que adoram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando na verdade essa trindade, isso não existe. Já mostrei aqui, isso não existe. Só existe o Pai e o Filho. Se existe uma trindade, me mostra onde está o terceiro trono do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Yahweh está sentado à destra do Pai. Mas cadê o nome do Espírito Santo? Cadê essa tal trindade, o nome? Né? Então, meus amados, não existe uma confusão que muitas lideranças criaram, e isso não vem de agora, não, vem desde lá do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Yahusha, né? É uma confusão tão grande que a pessoa uma hora diz que é Yahusha que é o Pai, que é Yahusha que é o Filho, enfim, nós precisamos pesquisar. Vamos lá, em Apocalipse capítulo 3, olha o que o próprio Yahusha nos diz. Apocalipse capítulo 3. Deixa eu ler aqui para os amados. Você que está com a tua Bíblia aí, eu não sei se você está fazendo como os crentes de Bereia pesquisando. Apocalipse 3,14. Yahusha aqui glorificado, falando com João lá na ilha de Pátimo. 3,14, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yahweh. O próprio Yahusha falando para João, diz aqui: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yahweh. Ou seja, ele é o princípio da criação. Tem gente que faz uma confusão, diz aqui que ele que é o princípio, que criou tudo. Não, ele é o princípio da criação de Yahweh, o Pai que o criou em primeiro lugar. Primeiro que céu, primeiro que terra, como já vimos em Provérbios capítulo 8.
Ele é o princípio. Antes de haver tudo isso, o Pai o criou. O Pai o criou. Vamos lá. Quero ler outra referência para os amados. Miqueias, capítulo 5. Miqueias 5. Diz assim, se referindo a Yahusha, tá? Se referindo a Yahusha. Miqueias, capítulo 5. Versículo 2, que diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de familiares de Judá, de ti, preste atenção, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens, preste bem atenção, as origens são de tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora eu te pergunto, o Pai tem origem? Eu te pergunto. O Criador de tudo tem origem? Mas ele está dizendo aqui que Yahusha tem origem. Se tem origem é porque teve um ponto para ser criado, de um início para ser criado. O Pai tem origem, mas o Filho tem. O Pai não, mas o Filho tem. Então, meus amados, por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Ainda tem uma outra referência aqui, que eu vou estar lendo para os amados. Porque hoje em dia, os crentes estão totalmente numa cegueira, numa idolatria, adorando mais, como diz Romano capítulo 1, adorando a criatura mais do que o Criador. Quando Yahusha, o próprio Yahusha falou que só tinha um Criador e a Ele é que tinha que adorar, é a Ele que tinha que adorar. Amém, amados? Nós não podemos ficar nessa idolatria, porque tem muitos crentes que vai ficar na grande tribulação, porque não tem esse entendimento de que quem tem que ser adorado é o Pai e não o Filho. Quanto mais ieso, preste atenção, meus amados. A Igreja Católica embriagou, sabe aquela passagem de Apocalipse, que diz que a grande meretriz é a Igreja Católica, que ela tem em suas mãos aquele cálice de ouro, e dentro deste cálice contém todo tipo de abominação, de idolatria. E diz ao texto em Apocalipse que ela deu a de beber a todos os moradores da terra, sem exceção, todos, e todos ficaram embriagados com a sua prostituição. A Igreja Católica pegou todo o paganismo, toda a idolatria lá da Torre de Babel, de Nirod, Semerade e Tamu. Né? Tamu, esse Tamu que lá em Ezequiel capítulo 8, que é considerado como Deus Sol, que as mulheres estão adorando, chorando, Tamu, é o mesmo Jesus Ieso que vocês adoram mesmo. É o mesmo. Ah, como eu gostaria que pelo menos você pesquisasse. E a igreja introduziu isso dentro das escrituras como se fosse verídico. E muitos crentes estão adorando a Jesus Ieso, que significa, já mostrei aqui, isto é porco, do latim para o português. Eles fizeram isso para zombar de mim, de você. Eu não vou me cansar de anunciar, eu não vou me cansar de falar a verdade, porque muitos estão na cegueira, muitos estão precisando ter os olhos, o entendimento aberto, como Ial abriu o meu e da minha esposa. Deus vem de Zeus, Senhor vem de Baal. Por isso que tem aquele desafio ali dos profetas de Baal com Elias, porque eles estavam dizendo que Baal era o Senhor. Mas aí Elias disse, olha, se é Ial, adora Ial, mas se é Baal, adora Baal. E ali estava tendo uma guerra de nomes. Se você quer saber. Então, meus amados, abre os teus olhos. Eu vou estar lendo mais uma última passagem para os amados. Aliás, tem duas. A outra está em 2ª Epístola de João 2, versículo 7. Eu não vou abrir essa para você, que você já deve conhecer. Mas está lá nesta Epístola de João, que todo aquele que não confessa que Yahusha veio em carne, este é o espírito do anticristo. Ele veio 100% homem, mas tem muitas lideranças, sabe o que estão falando? Que ele é 100% homem e 100% Deus. Não existe isso, 100% fala de totalidade.
Ou ele é 100% Deus, ou ele é 100% homem. Não existe isso. Yahshua, ele veio totalmente à sua humanidade, porque seria até uma covardia para Adão, né? Satanás veio e derrotou Adão lá no jardim. Adão como homem, aí agora vem Yahshua, a metade Deus, a metade homem, porque muitos estão se apoiando no quarto evangelho, amado, que foi ali editado por muitas pessoas, e cada um, você pode ver que ele é contraditório. Eu li o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos e Mateus, ele é contraditório. Foi escrito bem depois, e tem algumas coisas que não batem, mano. Ele quer mostrar ali um Deus encarnado, quando na verdade Yahshua, ele sempre se referia à sua pessoa, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Ele já existia na eternidade, mas quando o Pai enviou ele a essa terra, apagou, tipo que apagou a memória dele todinha, ele veio como um homem totalmente normal. Mas as pessoas estão dizendo que ele é o próprio Deus encarnado. Aí eu te pergunto, se ele é o próprio Deus encarnado e veio nessa terra, então o trono lá ficou vazio durante 30 e poucos anos que Yahshua esteve nessa terra? Meu amados, aí uma hora diz que ele é o Pai, ele é o Filho. Mas como pode um filho ter a mesma idade do pai? É claro que não existe, é uma confusão que verdadeiramente eles criam na cabeça de muitos crentes que têm preguiça de pesquisar. Eu vou ler uma outra referência que está no Timóteo, 1 Timóteo. Vou terminar aqui. Livro de Timóteo. Yahshua, ele se esvaziou daquele ser celestial que ele era nos céus, como diz em Filipenses capítulo 2. Mas também o Pai, tá lá, quem exaltou ele foi o Pai, tá? Ele não se exaltou a si próprio, não. Isso mostra que tem um Pai. Diz lá que o Pai o exaltou de tal maneira que ele deu um nome que está acima de todos os nomes. Que ele contém o nome do Pai, é Yahweh. Yahshua contém o nome do Pai, Yahweh, no começo. Vamos lá. Timóteo, eu vou... Epístola de Timóteo, capítulo 1, do versículo 5, olha o que diz o versículo 5. Olha o que tem aqui, amado, acompanha a palavra. Não deixe ser enganado por ninguém, não, né? Porque tem muitos que estão falando assim, o irmão Arlindo está falando bobagem. Poxa, mas será que o que eu estou falando está fora da Bíblia? Aí, se tivesse, você poderia dizer mesmo, mas está aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui eu errei aqui. É 2 Timóteo, 1 Timóteo 2, do versículo 5 diz assim, porque há um só Yahweh. Na tua Bíblia, na minha aqui também está Deus, mas eu estou mudando porque essa palavra Deus é paganizada, vem de Zeus, né? E eu não quero estar andando com o nome de ídolo na minha boca. Diz assim, porque há um só Yahweh e um só mediador entre Yahweh e os homens, o Mashiach Yahshua, homem. Está aqui. Vou ler novamente, versículo 5 de 1ª Epístola de Timóteo. Porque há um só Yahweh, um só Pai, só tem um. E há só um mediador entre Yahweh e os homens, o Mashiach Yahshua, homem. Está dizendo aqui que ele é homem, o apóstolo Shaul está dizendo que ele é homem. É lógico que agora ele é um homem glorificado à destra do Pai, sim, mas está dizendo que ele é homem. Como que pode ele ser o próprio Criador, meus amados? Abre o teu entendimento. Se tem um trono, ele está sentado à destra do Pai, como que ele pode ser o mesmo? Não é, ele é o Filho. Ele é o Filho. E como filho ele tem que ser honrado, ele tem que ser glorificado, ele tem origem, ele foi criado, ao mesmo tempo que foi criado, como eu falei no começo, ele foi gerado, porque o Espírito do Pai, do Yahweh, ele veio lá e gerou em Maria. E Miriam, porque esse nome nem é Maria, é Miriam, né? Então, meu amado, ele foi criado e gerado ao mesmo tempo. Abre o teu entendimento.
Comece a pesquisar para que o Pai possa abrir teu entendimento e você saia da religiosidade. Porque nas denominações, pode ter certeza, alguns mais lideranças sabem disso. Eu já conversei com pastores que eles disseram, olha, eu não vou mexer nisso não, porque isso vai dar uma confusão tremenda. Tem muitos que sabem que o nome de Jesus não é esse, porque até hoje no hebraico não tem a letra J, até hoje no alfabeto hebraico. Então já é para você estranhar. Tem pastores que eu já conversei e falaram assim, eu sei disso. Mas sabe o que acontece? Tem pessoa que prefere ficar no comodismo e não mudar, prefere estar adorando um ídolo da Igreja Católica que introduziu ali e não sabe. É duro para você, foi duro também para mim. Eu chorei mais de 2 semanas quando eu soube que eu estava chamando o meu Salvador de porco. Muitos crentes estão chamando Yahshua de porco quando chama ele de Jesus e Iesu, que nem sabe, porque lá no original o nome dele é Iesu, porque não tinha a letra J. A letra J foi criada pelos gregos lá em Peter Ramos, se eu não me engano, em 1515. Em 1515, depois de Yahshua. Então você já vê que tem alguma coisa errada. Então, meus amados, pesquise, para você não ficar aí na grande tribulação, porque as 2 testemunhas que diz no livro de Apocalipse, eles vão vir pregando na grande tribulação Yahweh e Yahshua. Aí muitos crentes vão se arrepender e vão ver que verdadeiramente o nome dele não é Jesus, o nome do Pai não é Deus, não é Senhor, que é Baal. Mas aí vai ser tarde demais. Você vai ficar na grande tribulação, porque está lá em Apocalipse, a igreja de Filadélfia. Ela tem em sua testa, no entendimento, quando fala aqui, fala de entendimento, escrito o nome do Pai e o nome do Filho. Apocalipse 14, versículo 1, se eu não me engano. Isso fala quem tem entendimento, quem é o Pai e quem é o Filho, está aqui na sua mente. E esses que têm esse entendimento vai ser a primícia do arrebatamento. Mas quem não tem vai ficar, infelizmente, para a grande tribulação, para ouvir as 2 testemunhas pregar sobre Yahweh e Yahshua. Yahweh e Yahshua. O nome de Yahshua significa Yahweh é salvação. O Pai salva através do Filho. Agora, Jesus não contém o nome do Pai. Não contém. Meus amados, talvez seja duro para algumas pessoas, porque está impregnada essa religiosidade nele, e ele não conseguir enxergar essas verdades. Mas eu oro ao Pai para que o teu entendimento se abra, para que ele venha falar contigo em nome de Yahshua. Pesquise. O Filho não pode ser adorado. O único que tem que ser adorado é o Pai. O Filho tem que ser honrado, o Filho tem que ser reverenciado, como diz a Bíblia. Aquela versão ali que prostravam e adoravam, é tudo furado. Vai ver na de Jerusalém, na King James, você vai ver que reverenciavam. São mais de 5 versões diferentes da Almeida. João Ferreira de Almeida. Tá, meu amado? Fica na graça e na paz do Eterno, que Ele possa estar te iluminando o teu entendimento e que você venha a cada dia mais descobrir a verdade e a verdade venha te libertar. Fique na graça e na paz do Eterno. Maravilhoso.